Salve, salve turminha, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todo mundo bem-vindo. E hoje o vídeo é a entrevista com o Sargento Nantes e Jorge Lordelo. Quem gostar do vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. De pessoas que estavam tendo algum tipo, casais de certa forma que termina em alguma morte. Relacionamentos sexuais ou amorosos e que de uma hora para outra, geralmente o homem acaba matando essa mulher e sempre aparece um policial que vai na cena do crime e encontra uma pequena pista. Porque tem uma coisa interessante de homicídio e de feminicídio, Igor, o policial quando vai atender, tanto o policial militar quanto o policial civil, você não conhece a vítima, você não sabe o nome dela, você não sabe o que ela faz, você não sabe nada. E você tem a função de esclarecer um crime que você não sabe absolutamente nada. Você está entrando numa casa pela primeira vez. E cena do crime, você tem que observar com muita cuidado e às vezes um pequeno detalhe que você viu, você começa a puxar aquele fio. E nas histórias, as 14 histórias, no final, aquele primeiro fiapo, eu puxo e no final o leitor fala, caramba, ele descobriu, o policial descobriu quem matou aquela mulher. Então é uma coisa muito assim investigativa de um fã que eu tive, que me incentivou na época a ser policial, que foi os seriados do Columbo, Detetive Columbo. O Detetive Columbo era um cara meio esquisito, detetive particular que esclarecia crimes. E eu era garoto, com 14 anos, via aquilo, eu falei, caramba, que legal esse cara, que ele consegue resolver as coisas e pôr um marginal na cadeia. E eu fiquei com aquilo e fui prestar concurso. E acredite se quiser, com 22 anos eu deixei a barba, não sei se o Nantes deixou o bigode, mas para envelhecer um pouco, porque eu fui assumir um plantão com 22 anos de idade com cara de garoto. Entendi. E tu tava vendo quem? Tava vendo Rambo pra tu virar PM, Rambo, cara? assisti muito, viu, cara? Assisti muito, cresci assistindo Rambo. Rambo, Predador. Não, meu pai é policial, né? Eu lembro que na época tinha o doutor vai lembrar bem, tinha um videocassete que era padrão da Sony. A Sony tinha umas fitas Betamax, acho que era o nome. Não sei se tu sabe disso aí. Não sei. Depois procura saber. Então tinha as fitas VHS, que era o padrão normal. Era o padrão. Acostumada. E tinha o Betamax, que era um padrão da Sony que não decolou. E meu pai, eu lembro que ele comprou um videocassete desse e tipo uma locadora que fechou e comprou uma porrada de filme. Mas a fita que quase acabou de tanta gente assistir era do Rambo, cara. Entendi. Eu adorava. Meu pai é policial também, né? Então ficava fissurado. Tá certo. Gostava do Charles Bronson também, né, cara? É isso aí, tudo que era os filme oitão que ele andava. De guerra, bang bang. Charles Bronson tinha um bigodão que nem o teu, pô. Tinha, isso bravo mesmo. Demais. E ele tá falando aqui de chegar lá e tem um crime e que tu chega e que coisa que tu nunca viu e tu não conhece as pessoas, tu tem que descobrir o que rolou ali. Essa é mais a parte dele. A tua parte é chegar quando os caras chegar no calor, muitas vezes no calor da emoção, né? Os caras tentando tu tá chegando tentando pra evitar. Mas muitas vezes já com o crime ocorrido também, né? Tentar efetuar a prisão do marginal que cometeu e se ele resistir, muitas vezes se torna mais um... Porque uma ocorrência de confronto, ela não deixa de ser um crime de homicídio, certo, doutor? Sim. Porém, ela está amparada pela legítima defesa, um excludente de ilicitude. Mas muitas vezes acaba tendo um outro desdobramento também. Então, e que a gente, algumas vezes, tivemos participação. E aí, posteriormente, tem o esclarecimento da Polícia Civil. Polícia Civil, também Polícia Científica, Polícia Civil vem, libera o local para a Polícia Científica. E aí é feita a colheita de provas para análise do delegado da área, geralmente, durante o inquérito, que vai chegar a uma solução. Entendi. E aí mas não é muito comum isso daí. Assim, um cara que invadiu a casa de alguém, por exemplo, e tu tem que entrar num lugar fechado que tá numa casa ou num prédio. Indivíduo em fuga, por exemplo, muitas vezes o cara cometeu um crime, tá com um carro roubado, ou cometeu um crime grave, um roubo a banco, enfim. Esse tipo de marginal pode acontecer muitas vezes dele ingressar em residências durante a fuga e tomar as pessoas como refém, por exemplo. Isso aí já aconteceu várias vezes. Tá.
E aí, muitas vezes, comete crime contra aquela vítima, inclusive. Diversos crimes, né? Na realidade, só o fato de entrar dentro da resistência, ele já está cometendo um crime. E o Mas ele policial comete é crimes autorizado violentos. a entrar na casa. O policial é autorizado a entrar na casa porque tem um flagrante. Sim. E, em tese, o policial não pode entrar em qualquer lugar sem um mandado de busca. Mas nesse caso que o Nantes está falando, o criminoso correu, entrou numa casa. Você tem que entrar para proteger aquela família. E existem situações que a lei tentando proteger atrapalha, na opinião de vocês? Na tua eu já sei, na real, mas na tua. Não. A lei ela atrapalha quando ela coloca filigranas jurídicas para o policial civil e o policial militar trabalhar. E aqui eu faço um alerta em várias leis que foram construídas em 2019, que lidaram com cadeia de custódia, que lidaram com lei de abuso de autoridade, que não existia da forma que é. Porque muita gente fala hoje assim, Igor, a justiça está muito garantista. Mas por que ela está muito garantista? Porque, na minha época, do Sargento Nantes, a lei de abuso de autoridade era uma lei lá de trás, que não dava nada, dava alguma coisa, não dava nada. Só que se o público do Flow entrar na lei de abuso de autoridade de 2019 e ler a lei, amarrou o policial. Só para você ter uma noção, é um absurdo jurídico. O policial, para algemar alguém, ele tem que ter alguma motivação esclarecida no papel. Na minha época do Nantes, um suspeito, grampo nele, algema para trás, joga no camburão e acabou. Hoje, você prende uma pessoa em flagrante. Prendeu. Você tem que ter uma motivação para algemar. E o delegado é obrigado a pedir para o policial escrever um termo, por que você algemou? E se você não tiver motivo, você não tem que algemar. Por que eu, se trabalhasse na ativa hoje, no seu Sargento Nantes, até queria saber a opinião dele, eu ia algemar todo mundo, com risco de ser processado. Por quê? Porque não é porque é uma pessoa que está ali pacata, presa, que eu vou confiar nesse cara. Eu não confio em vagabundo, nunca confio em preso. Preso para mim sempre foi algemado para trás e com as mãos espalmadas para o lado. O policial que algema o cara na frente aqui, corre isso. O cara te avança. Te dá uma gravata com a própria... Se você algemar por trás aqui, assim, fica fácil para ele passar e te atacar. Entendi. Então o ideal é algemar por trás, apertar e você espalmar as mãos para fora. Hoje em dia, os policiais não fazem isso com medo da lei de abuso de autoridade. Então é uma filigrana jurídica. Ficou bom para quem? Ficou bom para os advogados. O advogado e para o bandido. Né? E para o bandido. Porque hoje... E é bem isso mesmo. Principalmente nos últimos anos que eu trabalhei na polícia, atuando nas prisões, a gente sempre procurava escrever muito bem, fundamentar muito bem no boletim de ocorrência o porquê do algemamento, pedir para que fosse inserido também no boletim de ocorrência da Polícia Civil, para que fosse inserida a fundamentação por que estava algemado preso, porque senão tínhamos problema. A chance era grande de ter problema. Eu queria lembrar de uma estratégia que a Polícia Militar usava. Isso é meio esquisito. Mas, meu irmão, se você não fizer isso, você responde um abuso fácil, você responde uma ação. E para o advogado reverter, reverter e conseguir inverter toda a situação, conseguir anular as provas, inclusive. Então, hoje o policial ele tem que estudar muito as leis que estão em vigor. Justamente, um jurista. Tem que ser um jurista policial, porque senão ele tem problemas jurídicos e pode até perder a carreira, inclusive. Olha, na minha época, não sei se o Nantes pegou isso, mas tinha um crime muito curioso que acabou no Código Penal, que é o crime de vadiagem. Crime de vadiagem. O crime de vadiagem é o seguinte, o crime do vadio. Quem que é o vadio? É aquele cara que fica na madrugada sem fazer porra nenhuma. E que a polícia sabe que ele está aprontando, mas não tem o que fazer com ele. O que a polícia militar fazia, e os delegados de plantão aceitavam, era o chamado detido para averiguação. Você lembra disso, Nantes? A viatura chegava lotada, abria o camburão, descia 20, tudo algemado. Aí, delegado, detido para averiguação. A gente já sabia, porque isso limpava a cidade. Tirava os caras daqueles pontos e trazia. Você punha na delegacia, chamava lá o agente de telecomunicações, que puxava a capivara, que é o DVC, e a gente ficava puxando o DVC dessa turma. Sempre tinha um procurado. Sempre no pacote. Mas tudo bem. E aí, o que o delegado fazia? Tudo bem, procurado, BO, vai pra cadeia. O resto tá lá. Mandava os PMs embora e a gente dava um chá de banco. Tava guardando o retorno, né, doutor? Da pesquisa. Ficava lá 4 horas, 5 horas. 6 da manhã, pode ir embora. Não tinha mais ônibus.
eles voltavam. Isso limpava as ruas. Limpava ou não limpava, né? Certeza. Limpava. Hoje você não pode fazer. Vocês pegavam Você uns fica- caras de sacanagem, né? O filho da puta ali. Eu vou pegar aquele filho da Não, puta ali. totalmente profissional. Por que eu tô perguntando? Porque eu preciso basear a minha opinião se eu acho legal ou se eu acho uma merda. Porque o que acontece? Não sei a idade dos caras que estão falando, não sei o que, não sei nada. Mas eu fico pensando, pô, será que eu ia rodar numa dessa? E, porra, eu não faço merda, cara. Eu ia rodar porque Mas eu tu tava fica vadiando na rua de Então, mas madrugada? o que é vadiar? Aí que tá, Não entendeu? fazer porra nenhuma, é ficar zoando. É igual. Imagina hoje, e você deve entender isso aí. Imagina hoje os nóia que andam perambulando pela rua na madrugada, querendo só pegar um quintal de uma velhinha fácil pra entrar, zoar, roubar até torneira, enfim, tumultuar. Imagina hoje é os nóias, né, que a gente conhece, é o usuário de droga que fica andando perambulando pela rua. Você pegar esses caras e tirar da rua pra ele parar de dar trabalho pra sociedade, Perfeito. cara. Agora, É nesse E sentido. os molequinhos que estão sentados ali na praça, ali, 4 amigos trocando ideia e fumando um baseado? Aí tá. Tá ligado? Então, aí será Não, que peraí, esse vamos lá, maluco vamos tá lá. vadiando? Vamos lá. Entendeu? Ele não é o mesmo cara, entende? Mas naquela época não tinha os 4 moleques fumando maconha na praça. Entendi. Não Porque tinha. não Era tinha, outra molecada- época, era outra época. Nessa época, o cara que era usuário de droga, o cara que usava uma maconha, o cara subia numa laje, o cara ia pro meio do mato, se o cara se intocava. escondia, o cara se tocava, Tá. o cara não fumava no meio da rua. Pô, se Entende? tá vagabundo, tava prendendo o cara andando, Exatamente. imagina os caras estourando a bança. Exatamente. Ô Igor, você já viu o programa da Polícia Militar, que é a comunidade solidária dos bairros do WhatsApp? Acho que não, cara. A Não. Polícia Militar tem um trabalho muito interessante que você tem em vários bairros grupos comunitários de ajuda, de alerta para a polícia. Então eu tô no meu bairro, eu tô inscrito. E lá, sabe aquelas veinhas que fica olhando e vê os malucos e tiram foto? E gente que flagra muitas vezes até crime. E elas postam ali. Esse cara não é do bairro, ele é de longe. Ah, isso é uma parada, isso é uma iniciativa da polícia? É da Vizinhança polícia. solidária. É vizinhança Não, solitária. Claro que eu É. conheço. Inclusive- Vizinhança É solidária. que eu não sabia que era... Inclusive tem uma informação importante, no final do ano passado e foi sancionada agora no início do ano, eu propus uma lei do Vizinhança Solidária do município de São Paulo e o prefeito Ricardo Nunes sancionou agora. E o que Isso é legal. tem de importante nisso aí? É integração dos sistemas. Hoje nós temos o Smart Sampa, onde nós tivemos a primeira reunião na Frente Parlamentar legal. de Segurança, trouxemos próximo de uns 40 representantes de Conseg, que se tornarão multiplicadores de, por exemplo, se você tiver uma câmera na sua rua, na sua casa, uma câmera que esteja ligada à internet, nós vamos plugar ela no Smart Sampa e no Muralha Paulista Animal. também. Então, ou seja, a ideia é mapear a cidade inteira, deixar a cidade inteira plugada pro vagabundo, meu. Ele não vai conseguir nem sair de casa, porque se o vizinho tiver câmera plugada, ele não vai conseguir cometer crime nos bairros. Não, vai E o- estar e em o- alerta total. E Igor, o detido para Isso averiguação. tá pra rolar? Isso aí já tá rodando. Tá quase né? pronto. Já tá rodando. Projeto de lei aprovado, sancionado. Ontem nós noticiamos pros presidentes dos Conseg que estiveram presentes e vamos fazer reuniões periódicas, mensais, para trazer informação para que os Consegs divulguem nos bairros e a gente começa a estruturar tudo isso aí. Já Legal. tá em andamento. Legal, legal. Maneiro. Na época que a gente fala que Tinha que tinha. assinar aí. Pode usar a minha, me dá que eu assino. Bora, fechou. Não, Igor, esse detido para averiguação tinha uma coisa interessante. O policial, ele conversava com a pessoa. Então, por exemplo, eu trabalhei em Suzano. Aí o policial parou lá, 2 caras andando, e falou assim: tudo bem, vocês moram onde? Vocês moram aqui em Suzano? Não. Eu sou de Itaquera. Como você é de Itaquera? Você tá aqui em Suzano fazendo o quê? Não, o cara não sabe o que falar. Entendi. Ele não explica. Então, esse cara era o chamado detido para averiguação. Então, é uma coisa importante. Você fazia um BO e você cadastrava ele. Porque um BO você tem que pôr os dados, punha tudo lá. Na época não tinha celular para você tirar uma foto. Mas você tinha um registro ali. E isso realmente hoje acabou. O Vizinhança Solidária do meu bairro, muita gente posta, olha, esses 2 andando de bicicleta aqui. Então era o tipo do caso para o policial abordar. Se o policial, eventualmente, a pessoa não é dali, ó, vamos para a delegacia para averiguação, faz um BO. Porque você tinha uma pressão no vagabundo. Hoje ele só vai ser levado para a delegacia ser preso em flagrante ou mandado de prisão contra ele. E nem assim ele fica, né? E se nós tivéssemos ainda esse recurso, seria muito bom hoje, aliado à tecnologia, você faz uma captura de imagem, captura das características. Então, futuramente, se ocorrer um roubo naquela região, já tendo os dados, até para fazer reconhecimento do local, seria importante. Só que, infelizmente, como o doutor bem disse, infelizmente, dispositivos que eram interessantes para o trabalho policial hoje vêm cada vez mais sendo suprimidos.
Embora nós tivemos avanços recentes essa semana aí que foram positivos para a segurança pública. Eu vou dar um exemplo. O Smart Sampa é um super equipamento. Super. O equipamento, algumas vezes, poucas vezes, ele pode diferenciar. Ele pode te reconhecer, mas não era você. E tem gente que reclama disso e quer acabar com o programa. Exatamente. Quer dizer, você foi reconhecido por um sistema. Esse sistema, o policial chegou, ele te abordou, mas ele te abordou de que maneira? Por gentileza, qual é o seu nome? Seu documento. Conferiu. Viu que você não é? Te mandou embora. Ele não vai te levar para delegacia, porque hoje a Polícia Militar tem um sistema, que eu não vou dizer qual é para contar, que ele já te identifica na hora. Exatamente. Não vai fazer que nem o governador do Rio que mostrou qual que era o carro do serviço secreto. Sim. Ô Igor, tem uma outra polêmica que o Nantes pode até falar melhor. Estão enchendo o saco da prefeitura que tem uma câmera dentro de um UPA ou dentro de uma unidade de saúde, e essa câmera é uma câmera de Smart Sampa, e se tiver alguém procurado, ela vai identificar. Mas tem um grupo de pessoas que não querem. Não pode ter uma câmera dentro da unidade de saúde. Mas a unidade de saúde eu tô com a minha família. Por que não pode? Porque ocorreu casos de reclamações, inclusive foi até lá na Câmara mesmo, teve fala em plenário, que o indivíduo estava deixando de levar o familiar dele porque ele era procurado pela justiça e não estava mais indo na UPA, não estava mais procurando o serviço de saúde. Entende? Só que ele tá procurado, em tese era pra ele estar preso. Não era nem pra ele estar levando mesmo. Era pra ele estar preso. Sob os cuidados do Estado. Sob os cuidados do Estado, exatamente. Só que existe uma inversão. Peraí, então eu pego a exceção, que é o caso de um indivíduo que está procurado pela justiça, eu pego essa exceção e eu prejudico todos os demais. Então, assim, querem tornar a exceção em regra. Toda hora, né? Exatamente, toda hora. Uma exceção quer acabar com um programa maravilhoso. Quer acabar com um programa que é maravilhoso. Maravilhoso, quer dizer. Já está próximo, o programa tem por volta de, vai fazer 1 ano e meio. Tem quase 3 mil prisões já. 3 mil procurados e recapturados, fora as prisões em flagrante delito. Passa de 5 mil. Passa de 5 mil ocorrências. Fora veículos que foram recuperados, que passam no sistema. O sistema é um fenômeno. Então, assim, aliado... O que vocês podem... É porque, assim, desculpa, eu sei que existe, porque eu escuto na rádio, a gente conversa às vezes e tal, mas o que é? Eu sei que é um sistema de câmeras, e essas câmeras, elas ficam em postes específicos, todo mundo tá olhando e sabe que é o Smart Sampa, ou é meio escondido? Como é que é? É assim, em alguns pontos, sim, tem identificação que é do Smart Sampa, mas é como eu disse... Ainda é novo, as pessoas não têm noção que ela pode plugar uma câmera da casa dela. Desde que ela tenha as configurações mínimas, ela pode ser plugada. Essa câmera, através do IP, ela é plugada num software que a prefeitura tem, que é gerenciado. Esse software eu posso fazer isso hoje? Fica fazendo varredura, exatamente. Não, a sua empresa que tem câmeras lá fora, você pluga, você entra no site da prefeitura, tem todas umas regrinhas, como o Nantes falou, e a prefeitura não aceita câmeras de dentro da sua casa. Mas qualquer prédio de São Paulo, qualquer empresa, você tem uma câmera, plugue no Smart Sampa, não paga nada. Exatamente. Se você botar dentro da sua casa, você é um burro também, né? Peraí, é pra rua, né, guerreiro? Exatamente. Mas não paga nada. Então é um super sistema e você tem essa tranquilidade. Perto da minha casa, os condomínios estão colocando e plugando essas câmeras, e às vezes a pessoa vai lá fazer uma entrega ou vai visitar alguém e está procurado. Exatamente. Essa pessoa vai ser detida. E outra, tem pego procurados do Brasil inteiro, tá? Porque ela tá plugada. O que acontece? Esse software ele fica fazendo varreduras. Sua face passou pela câmera, ele começa a fazer uma varredura nos bancos de dados de segurança pública. Então o que acontece? No banco de dados o Banco de Dados Nacional de Mandados de Prisão, enfim, diversos dados. Está plugada do estado, é o Muralha Paulista. Está plugado também, faz varredura em diversos bancos de dados, onde indivíduos que possam ter mandados de prisão. E ela fez essa varredura, atrelou a imagem, e outra, é 98% de acerto. Então assim, temos quase 2% de erro. Beleza, mas se for um erro, verificou, não é você, vai embora e tá tudo certo. Pensão alimentícia. Porém, 98% de acerto. Então tem indivíduo que estava procurado há mais de 10 anos, lá no Nordeste, por homicídio, por diversos crimes. O cara veio passar aqui no centro de São Paulo, foi detido, foi pego. Era um cara que, se eu não me engano, se não me falha a memória, tem indivíduo que estava quase há 20 anos procurado.
E foi identificado. Então, assim, e se você pegar uma foto anterior, a foto que estava no sistema para nova, não tinha muita coisa a ver. O cara de óculos não tinha nada a ver, o cara de barba já tal, só que o sistema detectou. Conseguiu fazer o cruzamento de informações e falou, esse cara. Antes, eu tive 2 amigos meus presos com pensão alimentícia. Com pensão alimentícia também. O cara andando, a câmera captou, a viatura da guarda foi lá. Quer dizer, realmente, para mim, foi o que a gente teve de mais felicidade e segurança pública foi essa capacidade hoje em São Paulo. E as cidades estão todo mundo espalhando. E as cidades têm levado. Demais cidades do interior também já estão adotando o mesmo método. Tá. E aí, então, não é a mesma coisa, mas também falando de câmera, eu também já sei a opinião do Nantes, mas é claro que você pode comentar. O que você acha das câmeras que os policiais estão usando? Isso. Câmeras, as chamadas câmeras corporais, a gente tem que analisar aonde elas foram criadas. Tudo que tem nos Estados Unidos de 5, 10 anos para trás chega para o Brasil. Sim. Eu me recordo quando eu assisti o filme Assédio Sexual. Você lembra aquele filme famoso? Não sei. Com a Demi Moore? Foi um puta filme Moore, famoso. eu conheço. Teve um puta filme lá na época, e aqui nem se falava em assédio moral, e lá já era forte. Então, tudo que acontece lá, nos Estados Unidos, em matéria de legislação, tanto civil como criminal, chega aqui. Eu tenho um grande amigo na polícia de Nova York. Se vocês procurarem até na internet, é um baiano, que hoje é naturalizado, e ele trabalha na polícia de Nova York, chama Meia-Noite, tá? E o Meia-Noite, eu converso muito com ele. Com todo Meu respeito. Irmão, quando fala esse nome pra você, o que tu imagina? Meia-noite. Porra, e vou te falar, um maluco muito Gigante. gigante. Um terno e uma gravata assim, branco, entendeu? Um chapéu branco, um óculos assim na ponta do nariz, um charuto, Não, uma Meia-Noite é tatu. fera, cara. É um brasileiro que tá lá já há 15 anos. E eu, quando tenho assim, alguma dúvida, eu ligo pro Meia-Noite. E quando começou as câmeras em São Paulo, eu liguei pro Meia-Noite. Porque o Meia-Noite é polícia, é a polícia dos Estados Unidos. E eu falei, tá tendo aqui uma polêmica muito grande em relação às câmeras policiais. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque o policial se sente constrangido, que atrapalha o trabalho. Ele falou, pera um pouquinho. Aqui nos Estados Unidos isso tem mais de 20 anos. E aquilo o policial aceita e a sociedade aceita. Então lá, tudo que começa, a resistência. Essa resistência com o tempo, ela vai sendo minimizada e depois ela é aceita. Então isso vem dos Estados Unidos como de outros países. O fator muito positivo é a prova que você faz para ser apresentada contra um criminoso. E outro detalhe, o Nantes sabe muito bem disso, as pessoas desacatam muito o policial. As pessoas distratam muito o policial. E com a câmera, muita gente se inibe de falar. Isso é ponto positivo. Muita gente se inibe. Porque imagina, você começa a desacatar, o policial aciona, quando ele vê a luz estralando, vê que tá gravando, o cara Segura a onda. ele segura a onda. Isso de fato é um fator positivo da câmera. Olha, teve uma ocorrência, Igor. Que viagem. Eu acho uma viagem. Eu quero Efeito descartar psicológico. o policial. Teve uma ocorrência que a gente gravou no meu programa, na Operação de Risco. Foi uma ocorrência muito triste. Eu não distrato. Ou por medo ou por respeito. Eu não distrato. Não, Os dois estão ligados. Não, um batalhão de choque entrou na favela do Paraisópolis. Uma grande operação, isso foi ano passado, tá? Então entrou muita gente e eles trocaram tiro com a PM. Então houve troca de tiro, os policiais todos com baricã e um tenente que estava abrigado, fazendo disparo de fuzil contra fuzil. E em dado momento, este tenente, ele leva um tiro de fuzil, acho que o sargento ficou sabendo, foi na no palestra. antebraço. Tá? Esse criminoso que atirou também foi acertado, foi socorrido e não morreu. E a bodycam gravou essa cena. Gravou a cena da pessoa atirando e gravou a cena do tenente sendo atirado. Então nós trouxemos o tenente no meu programa, a Polícia Militar me cedeu essas imagens, mostramos como se fosse um filme, mas é um filme da vida real. Tá? Então a câmera, nessas situações, ela te ajuda a fazer prova contra o criminoso. Entendi. Então há situações que ela Ela tem situações benéficas. Sim. O que muitas vezes que aí entra no ponto de vista prático, principalmente meu, é algumas análises que eu faço.
da distorção do uso da câmera. O senhor citou muito bem, foi muito feliz, que foi algo importado, foi algo trazido dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você sabia que é proibido utilizar como prova contra o policial a câmera? As imagens? Não sabia. E aí eu explico por quê. Porque, por exemplo, a câmera ela grava em 60 frames por segundo em 4K. Eu acredito que chama os lumens dela, né? A captura de lumens dela, se você pegar uma imagem no celular do ambiente totalmente escuro, você pega na câmera, parece que é de dia. Então, ou seja, a imagem é distorcida da realidade, do que o olho humano está enxergando. Bem como a situação. Muitas vezes você vai sacar uma latinha dessa, eu posso enxergar uma arma, dependendo do nível de estresse que eu esteja, na atuação, da onde eu tenha vindo. Você imagina nessa própria troca de tiro que o tenente estava. Ele acabou de ser baleado, ele acabou de tomar um monte de tiro de fuzil, de repente me aparece um cara com um objeto escuro na mão, num ambiente escuro. E esse tenente efetua disparo contra essa pessoa. E muitas vezes as imagens também... devia ter pensado. Não, porque... Pô, irmão, o que é isso? É um porque fuzil? as pessoas justamente, muitas vezes, quando é utilizado no processo, o que é feito? O desdobramento dos frames, 60 frames por segundo, são 60 fotos. Então o cara pega foto a foto. Aqui, ó. Nesse exato momento ele deveria ter visto que era uma garrafa de coca e que não era uma arma. Tem se utilizado isso processualmente, e aí é onde os policiais que estão atuando, o cara começa a ficar amedrontado. Ele fala, porra, mano. Tem uma situação, por exemplo, se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto, que o policial tinha tomado um monte de tiro, na sequência tem um indivíduo descendo do carro, o policial efetua disparo nesse cara. E aí foi feito o desdobramento das imagens, que passou até no Fantástico. E aí foi feito o desdobramento das imagens e começaram a utilizar para falar que o policial não deveria ter atirado naquele segundo indivíduo. Aí você fala, peraí, meu irmão, você tá tomando tiro, sua vida tá sob risco, é fração de segundo, você atira ou não atira. E aí é onde que eu acredito que aqui não se deveria utilizar as imagens, até porque a própria Constituição prevê que você não pode constituir prova contra si mesmo. E você tá ali constituindo prova, então assim... E inclusive existe um estudo americano também, que se eu não me engano foi feito pela FBI, que comprova que as imagens, elas geram uma distorção da realidade do que você enxerga no momento de estresse. E já existe esse estudo, tem um estudo americano sobre isso. Então assim, eu acho excelente, tem trazido benefícios com relação a conjunto probatório para elucidar uma ocorrência. Porém, também em situações que muitas vezes o policial sob estresse ali na adrenalina agiu, os policiais têm sido... Condenação eu não me recordo ainda de ter havido. Porém, gera todo um desgaste. Você imagina que você é policial, o policial ganha muito bem, né? Aí você tem que responder um tribunal do júri e para começar um advogado vai te cobrar 100 mil reais para você. Então, não, o policial sofre. Aí muitas vezes o policial é submetido a 1, 2 vezes ao júri, meu irmão. O cara tem que vender a casa. Chega o Ned pra mim e fala assim, cadê o documento? Aí eu faço assim. Pronto. Exatamente. Toma aqui meu documento. Exatamente. Vou tomar? Agora, a câmera atrapalha uma coisa também importante, é o seguinte. Isso a gente pode falar hoje, nós somos aposentados, tá? Mas eu tive um caso recente, onde um policial da ativa do Rio de Janeiro me confessou o que ele fez para esclarecer o crime contra o Tim Lopes. Então imagina a seguinte situação, o Tim Lopes foi fazer um trabalho e ele sumiu. Foram na delegacia do Rio e lá estava um policial civil, e lá tem outras nomenclaturas, é o detetive, e foi atendido por um rapaz que era jovem, chamado Daniel Gomes. E ele atendeu e ele percebeu a gravidade dos fatos. Ele reuniu um monte de polícia, foi lá para Vila Cruzeiro, fizeram uma varredura, ouviram zum, 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 se o Lopes sumiu. E na cabeça deles ele podia ter estado em refém. Ok. E uma pressão da imprensa, da Rede Globo, onde está o Tim Lopes, e aquilo ficou dias, e estava na mão desse investigador, desse detetive. Bom, ele está lá trabalhando, e isso ele me contou no meu YouTube Na Cena do Crime, ele contou isso,
E eu até fiquei preocupado, mas depois ele explicou por que ele contou. Algo que um policial não conta. E daqui a pouco eu quero falar o problema da câmera. Ele estava trabalhando no 7º dia do desaparecimento do Tim Lopes, quando a polícia militar chega com um traficante que foi pego com droga para ser preso. Falou, Daniel Gomes tá aqui, ó, pegamos esse cara aqui em flagrante. Beleza. Ele começa a conversar, vocês pegaram ele aonde? Vila Cruzeiro. Pô, Vila Cruzeiro ele já lembra do Tim Lopes. Ele chega, ele pega esse rapaz, leva para uma sala e fala, você é da Vila Cruzeiro? Ele falou, sou. Ele falou, meu, o que aconteceu com o Tim Lopes? O cara olhou para ele e falou assim, mas por que eu vou falar para você? Eu tô preso, filho. Pô, você tá me tirando? Ele falou, não, mas você sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, olha, você é muito sincero com o senhor. Eu não sei. Mas se eu bater papo com 3, 4 pessoas, eu vou descobrir quem é. E aí, olha a situação que tá a polícia. Ele, policial com uns 35, 40 anos, ele pegou e falou o seguinte, se eu te soltar, você me fala o que fizeram com ele? O cara falou, eu prometo que eu falo. Porque eu tô em cana. Ele tava em cana no tráfico. E fica preso um tempo. Ele não queria ser preso. E o policial também confiou no semblante dele. Ele tinha um celular velho, deu o celular na mão e falou, olha, você vai lá, você conseguindo alguma coisa, você me liga e joga fora o seu celular. Só que tinha 2 policial militar. Mas é tudo parceiro, policial de área, tudo parceiro. Ele chamou os 2 PM e falou, olha, o cara pode ser que ele me ajude a resolver o caso do Tim Lopes. Os polícias entenderam, porque era um crime menor para você resolver um crime maior. Daqui a pouco eu pego esse cara de novo. Você entendeu? E tem até uma justificativa legal quando você faz isso, doutor. Você ainda pode, mas infelizmente não é bem interpretado. Não poderia ser bem interpretado se estivesse sendo gravado. Isso aí não, mas se tivesse gravado, não teria. Tô entendendo. Então o que aconteceu? Esse cara soltou o traficante, que era do Comando Vermelho. E esse cara, ele falou, meu, eu vou cumprir minha palavra, porque no Rio o bicho estrala. Ele falou, eu vou cumprir. Bom, deu 70 horas, toca o telefone do Daniel Gomes. Falou, olha, o negócio é o seguinte, pega papel aí. Contou tudo o que aconteceu. Ele falou, olha, ele foi tirado da Vila Cruzeiro, foi levado para outro lugar, foi levado... O local onde queimaram ele no forno de micro-ondas e... os restos, as cinzas estão em tal lugar. E ele falou, pega a caneta. Igor, o cara fez um mapa. Falou, você vai subir o morro tal, você vira na 3ª árvore. E eu fiz um X. Meu, o Daniel Gomes pega tudo aquilo, junta a polícia, vai e chega nesse lugar como se fosse o mapa do tesouro. E chegando lá, ele encontra debaixo da pedra uma série de cinzas. Só que nessas cinzas tinha um pequenino pedacinho de uma costela, aonde se podia fazer o exame de DNA. E junto tinha um pedacinho da câmera, da microcâmera da Rede Globo que estava com ele. Foi feito o exame de DNA. O que aconteceu? Era o Tim Lopes. Ele deu o nome de todos que participaram e todos foram presos. Por que eu contei essa história? Primeiro, por que o Daniel Gomes me contou essa história? Eu fui pro Rio para ele me contar. Porque ele falou para mim, ele já tá com 72 anos na ativa. Sim. E o crime que ele cometeu tá prescrito. Sim, pô, entendi. Corajoso, porque eu falei para ele, você tá me dando essa exclusividade e você tá contando uma história da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia como que esclareceram a morte do Tim Lopes. Foi o Daniel Gomes cometendo, entre aspas, um crime. E o que o sargento falou, eu só quero complementar isso, o policial antigamente fazia troca. É verdade, mentira? Troca da cana. Fazia troca da cana. Você tem uma cana pequena, você fala, meu, me entrega a casa-bomba, me entrega o traficante. O cara, às vezes, entrega. Às vezes, você pode até confiar e dar no burro. Hoje, com a câmera, acabou a troca. Então, se você falar para mim o grande prejuízo, além desse que o Nantes fala, que uma má interpretação da imagem, essa troca que você vê em todo filme americano, que o policial troca, isso acabou com a câmera. Então você deixa de esclarecer um crime maior, de fazer uma troca, porque a câmera, se o policial fizer isso e isso vir à tona, é cadeia. Pode perder o carro. Mais um prejuízo da câmera, bem nessa linha do que o senhor está falando, nós trabalhamos com muita informação nas ruas. Então, muitas vezes,
interior da comunidade fazendo uma incursão, às vezes porque tem muita gente de bem dentro das favelas, sabe disso aí. E às vezes você encontrava a Dona Maria lá, Dona Maria, eu tomar um café aqui, tá cheiroso. Você chegava lá, começava a conversar com ela, a mulher simpatizava, não aguenta mais o traficante na porta de casa, falava assim, ó, na casa do lado ali. Então você saía, entrava em mais meia dúzia de casa, pra o cara não se ligar que você tinha saído da casa da Dona Maria, e depois você ia lá e dava o flagrante. Pegava. Só que hoje, como é que a Dona Maria, olhando pra câmera, vendo que tá gravando ela vai falar? Ela sabendo que o advogado, porque essas imagens vão ser anexadas no processo, ela sabendo que o advogado vai ter acesso às câmeras. E até mesmo por proteção a ela, como é que eu vou ter coragem de expor a Dona Maria, mesmo que ela não saiba que ela tá falando que pode ser visto pelo advogado do criminoso? Como é que eu como policial, vou ter coragem de expor uma pessoa dessa? Eu não vou. Até aquelas mesas que chegavam na porta da viatura assim e falavam, meu, tá acontecendo um sequestro, os caras estão com a vítima mucosada do lado da minha casa. Até essa vítima você tem que ter um cuidado, porque isso vai ser anexado nos autos do processo e o advogado de defesa do bandido vai ter acesso. E não duvidando dos advogados, mas infelizmente a gente sabe que existem maus profissionais. Quem me garante que o advogado que vai pegar esse caso não entrega essas imagens pro bandido para que a vítima possa sofrer o denunciante possa sofrer uma retaliação. Então ficou complicadíssimo trabalhar. Isso aí eu vejo que, embora tenha os pontos positivos, mas ajudou demais o crime. É verdade, a troca acabou. A troca era uma coisa comum, né? Era uma coisa assim. E era algo que ajudava a polícia. Funciona. E esse cara virava um cagueta. Vocês pegavam uma intimidade, pô, esse cara foi sério. Esse cara virava um cagueta. Então isso acabou. Isso realmente. E o que é isso aí que você trouxe, cara? Tem aí uns dossiês, uma cabeça. Olha, eu sou assim, aficionado em entrar dentro de um crime. E eu trouxe aqui um crime muito chocante, que é o crime que envolve o maníaco do parque. Que tá pra sair, você estava me contando aqui. Sim, o maníaco do parque, em tese, em julho, agosto de 2028, ele tem que ir embora porque ele completa 30 anos. Hoje, a lei fala que você tem que cumprir 40, só que essa lei foi posterior ao crime dele. Então, no caso dele, é 30. Outro detalhe, Marcola e Marcinho VP estão pra sair. Estão pra sair também. Eles estão quase cumprindo 40 anos. Mas vai fazer diferença, Nantes? Os caras não já mandam mesmo lá de dentro e valeu? Mas faz. Faz, né? Porque o cara, muitas vezes, talvez o poder de atuação hoje na facção, as facções estão tão bem estruturadas que talvez eles não vai mudar muita coisa no gerenciamento do negócio. Porém, eles são líderes, né? Hoje eles são imagens que fortalecem a facção. Eles geram até esperança nos próximos criminosos que vêm, que estão chegando agora. Falam, não, o cara saiu, ele rodou, ficou 40 anos, mas ele saiu e tá de boa agora. Então é complicado. Você demonstra, no ponto de vista meu, uma fraqueza do Estado. Mas por que ele não tá ressocializado, não? Pô, 30 anos não dá pra ressocializar, Diz a lei não? que tá, né?